Bom, então essa segunda aula eu vou estar mostrando como que você começa o projeto depois de já ter criado o terreno, certo? Como que você pode classificar, né, e algumas recomendações. Então, basicamente, né, com o terreno já gerado, a gente agora precisa fazer as nossas curvas. Então, a recomendação minha, com isso daqui já gerado, tenta fazer um traçado inteligente, né? Você tem os pontos inicial e final que você quer ir. Tenta fazer um traçado inteligente, né? Seguindo as curvas de nível, preferencialmente, como desse tipo que eu estou fazendo. Ó. Seguir essas curvas de nível, certo? Então tenta fazer algo desse tipo. E já dá uma estudada no terreno que você tá, né? Para você não ter nenhum tipo de problema, seu projeto ficar mais fácil. Então, um documento que você consulta e muito é esse manual aqui do DENIT. Então, isso daqui você vai utilizar muito para classificar essa rodovia e obter algumas coisas aí. Então, basicamente, o que você precisa para fazer um alinhamento é a classe do seu terreno e a sua velocidade de projeto, que depende disso. Então, como que você vai fazer? Você precisa saber se o seu terreno é ondulado, montanhoso ou plano. Uma maneira fácil é da mesma forma. Vamos supor que eu queira passar meu terreno aqui. Eu vou fazer a minha curva assim. Observa, né? Faz umas interpolações mesmo, por exemplo. Pega essa distância e essa diferença de altura. Essa distância, essa diferença de altura. Essa distância, essa diferença de altura. Ou de pontos próximos aqui. E tenta ver a inclinação média que está dando do seu terreno. Você pode fazer uma média disso daí, certo? E você vai obter se é um terreno plano, montanhoso ou andado. Como que você sabe disso? Lá, vocês vão ver em aula, isso aqui é parte do slide, ou no próprio manual consta a declividade, as porcentagens e como que você classifica ele. Isso é importante para você ver a classe da rodovia e também para você obter a sua velocidade de projeto. Ó, aqui, ó. Se você tem um plano montanhoso, você classifica diferente conforme o seu volume de tráfego. Vocês têm aí um arquivo de recomendação do seu volume de tráfego tudo certinho. Então aqui você consegue achar, ó, mais para frente com relação ao seu tráfego, dá uma lida, procura isso daí e você consegue classificar essa rodovia. Então basicamente, né, tenta deixar um traçado, pode ser em linhas mesmo, depois você apaga para você passar um alinhamento depois. Velocidade de projeto você obtém como? Ó, tem as equações, depois vocês vão estudar certinho. Ó, que você tem que obter o raio mínimo da sua curva, depende da velocidade de projeto, né? E se você utilizar uma curva com transição, vai depender de algumas coisas também, o seu comprimento de transição. Então, basicamente, você precisa da velocidade de projeto e da classe da rodovia para você obter o seu raio mínimo, entendeu? Aqui no caso, eu monto um Excelzinho mesmo. No meu caso, eu tinha montado, ó, classifiquei de acordo com o volume de tráfego do manual do NENIT, se obtém essa velocidade de projeto, se é plano no lado montanhoso. Calculo o raio mínimo de acordo com a forma. Se você for utilizar uma curva circular, né? Aí, de acordo com o raio mínimo, você adota um raio que você quiser. Se a sua curva for de transição, calcula o LS mínimo e o seu comprimento de transição que você quiser, né? De acordo com essas equações aqui de critério estético, de tempo e tal. Então, beleza, eu vou utilizar os mesmos dados que eu cheguei, o seu pode ser diferente, né? Então eu tinha utilizado um raio mínimo de 357, né? Eu adotei 600, minha velocidade de projeto era 100. Então aqui no projeto, é muito simples, a gente vai utilizar essa ferramenta alinhamento, aqui, ferramenta de criação de alinhamento. Aqui você dá um nome, pode ser alinhamento mesmo, como você quiser chamar, o importante é você memorizar. Aqui deixa na opção linha de centro, que não precisa mexer nada. Aqui é só como ele representa algumas coisas. Critérios de projeto, aqui é importante. Aqui você coloca a sua velocidade de projeto. Igual eu falei na primeira aula, se você abrir o Civil 3D Imperial, não métrico, aqui não vai estar em km por hora, aí você tem que começar tudo de novo, basicamente. Então você atenta isso daí, coloca essa velocidade de projeto que você chegou e dá um OK. Quando você der um OK, ele abre essa aba. Aqui você consegue configurar e gerar a sua curva. Então se você clicar nessa primeira aba, essa terceira opção, configuração de curva e espiral, você configura. Esse tipo de curva aqui, essa curva nu, é a curva clotoide, é a curva que vocês aprendem, né, nas aulas, se você passar os slides lá, é essa curva clotoide aqui.
Eu acho que em inglês se chama Clotoide mesmo, mas o AutoCAD está em português e ele está chamando assim. Então aqui você habilita essas duas abas, isso aqui é basicamente o quê? LS, né? O seu comprimento de espiral. Aqui eu tinha calculado, o meu tinha dado 160, ó, o quanto der o seu, você coloca. Aqui, se você está fazendo uma curva simétrica, a mesma coisa. E aqui o raio. Não, o meu tinha dado 357 lá, vou colocar 400 aqui. É você que adota, quanto maior o seu raio, mais futuramente você vai ver que você consegue utilizar uma superelevação menor, né? Quanto maior o seu raio, você tem um alívio na superelevação. Então eu vou dar um OK. Aqui eu tenho duas opções agora. Eu posso fazer só as tangentes, que eu faço as retas, e depois eu coloco as curvas. Ou você pode fazer com a curva direta. Se você clicar nessa primeira opção, você consegue fazer curvas com raios diferentes. Com essa primeira opção, vocês vão ver aqui, ó, que é a opção que eu estou escolhendo. Eu vou escolher um tanto qualquer aqui. Ó. Vou fazer o meu projeto dessa forma, que ficou parecido com o que eu fiz. Então, tá vendo que eu configurei aqueles raios e aqueles comprimentos, ele fez dessa forma. Se o seu for diferente, você tem que fazer primeiro as tangentes. Ó, ele só fez as tangentes. Aí depois você vem nessa opção aqui, ó. Aqui, ó, espiral, curva entre duas entidades. Aí você clica na primeira entidade, segunda entidade, e ele vai te pedir para você selecionar as coisas daí. Então, basicamente é isso, de gerar o alinhamento. Eu vou mostrar uma aulinha específica como que a gente configura essas estacas aqui. Então, a gente já gerou, certo? Então, agora a próxima, né, a gente vai cuidar do perfil vertical e como que a gente configura isso daqui.